sana tudo bem sucesso então socorre-me psicota nunca sem resposta de na 2 horas mais 27 minutos pelo horário Brasil. Agradeço demais sempre a sua companhia aqui no JH. Desmatamento na Mata Atlântica desacelerou 27% em 2023. Uma boa notícia, um alento. Só que ele aumentou nas áreas de transição, nos limites desse bioma, com o Cerrado e também com a Caatinga. As imagens desse trator foram feitas em uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental em Mato Grosso do Sul. Os agentes flagraram funcionários de uma fazenda derrubando a vegetação de forma ilegal. No outro extremo do estado, os agentes multaram em R$ 5.000 um segundo fazendeiro que estava usando uma máquina esteira para desmatar, também sem autorização. Imagens feitas na Bahia também mostram o efeito da ação humana na natureza. São cenas recorrentes, mas que frearam em 2023. É o que mostra a 18ª edição do Atlas da Mata Atlântica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em todo o Brasil, 12 estados apresentaram redução no desmatamento da Mata Atlântica em relação a 2022. 4 estados, porém, ficaram no vermelho: Mato Grosso do Sul, Piauí, Ceará e Pernambuco. A queda é decorrente principalmente do aumento da fiscalização, de mecanismos que estão combatendo o desmatamento, além da aplicação da lei da Mata Atlântica, das multas aos desmatadores ilegais. A gente também tem agora o corte do crédito rural para desmatadores. Algumas empresas e traders que compram matéria-prima da Mata Atlântica também não estão comprando produtos do desmatamento. O desmatamento não poupa nenhum bioma. Nós estamos numa área remanescente de cerrado, encravada na Mata Atlântica, na Grande São Paulo. O Parque Estadual do Juqueri vem lutando nos últimos anos para se recuperar de um grande incêndio em 2021. Mas a preservação precisa da contribuição do ser humano e de políticas públicas. Apesar da redução, é necessário ter cautela. Tem boas notícias e más notícias nesse caso do Atlas da Mata Atlântica. A boa notícia é de que caiu o desmatamento das áreas florestais da Mata Atlântica, mas aumentou a gente precisa agora recuperar o bioma Mata Atlântica. Não é só questão de reduzir o desmatamento, mas de ampliar a recuperação desse bioma. E aí é um esforço, então, né, de todos os estados junto com o governo federal. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí diz que, apesar do aumento, embargou 99% dos alertas ilegais de 2022 e 2023 em áreas de Mata Atlântica. Mato Grosso do Sul diz que possui um sistema próprio de alerta de desmatamento e usa a ferramenta na autuação aí nos embargos também de áreas de desmatamento ilegal. Diz ainda que no ano passado aplicou quase R$10 milhões em multas. Nós tentamos contato com os governos do Ceará e de Pernambuco, não tivemos ainda uma resposta. E falando sobre a redução do desmatamento no Brasil de maneira geral, o governo federal atribuiu a queda à retomada da fiscalização ambiental na Mata Atlântica, no Pantanal e também na Amazônia. O governo federal arrecadou quase R$229 bilhões em abril, o maior valor do mês em 30 anos. Você está acompanhando aqui comigo no telão. Nessa conta entram a coleta de impostos, tributos, outras receitas também do governo. De acordo com a Receita Federal, nos primeiros 4 meses deste ano, a arrecadação somou mais de 800 bilhões de reais. 886 bilhões, para ser mais preciso. 8,33% acima aí, a mais do que no mesmo período do ano passado. O Ministério da Agricultura suspendeu um leilão para a compra de arroz. Estava previsto para hoje no Mercosul. De acordo com o ministro Carlos Fávaro, o governo brasileiro identificou que antes do leilão, países do bloco se uniram e aumentaram em 30% o preço do arroz. O ministro disse também que o aumento teria ocorrido depois do anúncio do Brasil de que seria necessário importar o produto para evitar desabastecimento e ainda mais alta nos preços
diante da enchente no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do país. Além de suspender esse leilão, que não tem nova data para acontecer, o Brasil gerou imposto de importação do arroz de países de fora do Mercosul. Eu lembro bem que antes até da tragédia do Rio Grande do Sul, nós mostramos aqui no JH que o preço do arroz já tinha subido mais de 30% em apenas um ano, porque a área de plantio diminuiu muito no país e o consumo continuou o mesmo. Então, começa a ter problema aí com o nosso arroz de cada dia. Wilson Clava, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tudo bem, Wilson? Também, muito bom ter você aqui sempre. Como é que vai ficar essa questão agora então, hein, Wilson? Porque a gente sabe que o arroz pega forte na mesa do brasileiro, na inflação, então tem um plano aí para conseguir não deixar faltar, né? É isso, essa é a preocupação do governo, né, cara? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal Hoje. Era a preocupação com o fornecimento diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul que é responsável pela produção de 70% de todo o arroz produzido aqui no Brasil, e a preocupação com a pressão sobre o preço. Foi por isso que o governo decidiu possibilitar a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. Só que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, percebeu esse aumento aí do valor, essa especulação altíssima de até 30% desses países do Mercosul. E o foco inicial do governo era importar desses países do Mercosul, porque estão aqui na nossa vizinhança, tão próximos, e tem o livre comércio, não teria imposto para importar esse arroz do bloco. Houve essa especulação, o governo mandou um recado muito claro com essas duas medidas, de que não aceitará especulação diante dessa tragédia. E ao zerar a importação do arroz de outros países, abre alternativas, por exemplo, a importação de arroz da Tailândia. É essa a preocupação e é esse o movimento que o governo fez nesse sentido. Há dúvidas, segundo os produtores rurais, especialmente do Rio Grande do Sul, sobre a necessidade da importação, porque eles estão preocupados com a competitividade. E dizem que o problema não é do fornecimento, que o problema é de logística. Só que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defende o seguinte: tudo bem, não teve impacto tão grande no fornecimento, mas a logística impacta o frete, que impacta no fim das contas o preço. Por isso não tem a decisão de importar, mas agora abrindo outras possibilidades para evitar a especulação vinda do Mercosul. Tem que dar uma socorrida boa, né, Wilson, nos produtores aí, ajudar as pessoas que estão sofrendo com isso e não deixar faltar, né, porque é um alimento brasileiro tão importante e tradicional. E além disso, Tralha, além dessa questão do arroz, tem uma outra preocupação do governo que eu queria trazer aqui também, que é com relação ao combustível, né? A gente veio falando aqui no Jornal Hoje com relação àquela mudança no comando da Petrobras. Essa mudança foi anunciada pelo governo, preocupou muito o mercado por conta do que ela representaria, até a possibilidade de um intervencionismo no comando da empresa. E aí hoje o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou pela primeira vez desde essa mudança. Nós conversamos com ele num ponto da Globo News. Qual foi o plano adotado por ele, Caio? Primeiro, ele tentou afastar essa hipótese do intervencionismo, dizendo que essa não é uma palavra adequada para a Petrobras. Segundo, ao mesmo tempo que ele diz isso, tentando afastar o receio do mercado, ele faz questão de ressaltar que sim, o governo é um acionista majoritário e que o objetivo do governo com a